Você já parou para refletir sobre algo tão profundo que toca a sua alma? Algo que vai além das nossas crenças e nos desafia a questionar tudo o que conhecemos? E se a morte não fosse o fim, mas apenas uma parte do grande ciclo da vida? Você já se perguntou o que realmente acontece quando partimos dessa vida? Em um acidente, por exemplo, ou em uma doença inesperada? Muitas pessoas se perguntam se existe alguma explicação racional ou espiritual para isso. A resposta talvez não seja tão simples, mas ao mesmo tempo é algo que está ao alcance de todos nós, se estivermos dispostos a entender o que Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, revelou sobre a morte e a vida após a partida. A introdução ao mundo espiritual. Carl Jung dedicou grande parte de sua vida ao estudo da psique humana. Mas ele não se limitou apenas ao comportamento ou à mente consciente. Para ele, a vida e a morte estavam interligadas com um sentido profundo que transcende as barreiras físicas. Jung acreditava que a alma humana não se limita ao tempo e ao espaço que conhecemos. Ele afirmou que a vida não é uma experiência linear, mas um processo contínuo de evolução da alma. Para Jung, o verdadeiro propósito da vida era não apenas aprender sobre o mundo exterior, mas principalmente entender as profundezas do nosso ser interior. O que nos move? O que nos impulsiona para a frente, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios? O que está além da nossa existência terrena? Esses são os questionamentos fundamentais que Jung procurou responder. Quando se fala sobre morte, muitas pessoas imaginam o fim de tudo. Mas, de acordo com Jung, a morte não é um evento definitivo. Ela é apenas uma transformação, uma transição para outro estágio de existência. Para ele, a morte súbita, como a de um acidente ou doença inesperada, pode ser vista como um evento de grande impacto, mas não necessariamente um fim. De fato, Jung sugeriu que a alma continua sua jornada, guiada por forças espirituais que nos auxiliam a atravessar este limiar para o desconhecido. O papel dos guias espirituais. Jung acreditava firmemente que os seres humanos não estão sozinhos em sua jornada espiritual. Ele falava sobre a existência de guias espirituais ou mentores invisíveis que nos acompanham desde o nascimento até a morte. Esses guias, que podem ser considerados como anjos ou espíritos protetores, são aqueles que nos orientam, mesmo quando não conseguimos percebê-los conscientemente. Eles nos ajudam a encontrar o nosso caminho, principalmente nos momentos de maior confusão e sofrimento, como os que ocorrem nas transições da vida, incluindo a morte. Esses guias espirituais não nos dizem o que fazer, mas nos apresentam opções, nos convidam a refletir sobre nossas escolhas e nos acompanham na busca por nossa evolução. Jung acreditava que, no momento da morte, esses guias espirituais são os principais responsáveis por nos ajudar a atravessar para o outro lado. Eles nos fornecem o apoio necessário para lidarmos com o que vem depois da vida, ajudando a alma a entender o que aconteceu durante a nossa experiência terrena. Ao contrário de outras tradições que associam a morte a punições ou julgamentos severos, Jung via esse processo como uma oportunidade de aprendizado, onde o espírito é acolhido e orientado para as lições que deve seguir. Para ele, a morte não era algo a ser temido, mas algo a ser compreendido e aceito como parte de um ciclo eterno de renovação. Morte e reencarnação. Carl Jung tinha uma visão muito particular sobre a reencarnação, e ela estava fortemente ligada ao processo contínuo de aprendizado que ele acreditava ser a essência da alma humana. Segundo Jung, não há uma única vida que define o destino de uma alma. Pelo contrário, ele acreditava que a alma passava por múltiplas experiências ao longo do tempo,
de acordo com as lições que precisava aprender. Em sua visão, a reencarnação não era um castigo ou uma repetição cíclica sem sentido, mas uma oportunidade de crescimento, evolução e aprimoramento espiritual. A cada nova vida, a alma tinha a chance de corrigir os erros do passado, melhorar seus relacionamentos e expandir sua compreensão do mundo e de si mesma. Jung também afirmava que as pessoas que encontramos em nossas vidas, que amamos ou com quem temos problemas, podem ser almas com as quais já compartilhamos experiências em outras existências. Isso significa que, em nossas vidas atuais, estamos apenas repetindo dinâmicas que são, na verdade, resquícios de relações do passado. Ele via essas repetições como oportunidades para corrigir antigos erros, aprender a perdoar e liberar o peso de energias negativas que carregamos de uma vida para outra. A reencarnação, assim, seria um processo contínuo de aprendizado onde o objetivo final não é a perfeição, mas a busca por equilíbrio e autocompreensão. A morte, como um processo de cura, Jung acreditava que, mesmo após a morte, a alma continua a evoluir. Ele falava sobre o que muitos chamam de vida após a morte, mas para ele, esse conceito era apenas uma continuidade do processo de cura e evolução da alma. Após a morte, a alma se encontra com as lições não resolvidas da vida passada, e isso pode ocorrer de uma maneira que é difícil para nós compreender. Jung via a morte como um processo curativo, onde a alma tem a oportunidade de revisar a sua existência, revisar seus erros e acertos, e finalmente alcançar um estado de paz e equilíbrio. Esse processo, segundo ele, é muitas vezes acompanhado por uma ajuda invisível, que vem de seres espirituais que auxiliam a alma a entender o que foi vivido e o que ainda falta aprender. A experiência de cura, segundo Jung, vai além da simples compreensão intelectual. Ela envolve uma reintegração do ser, onde a alma é capaz de perdoar a si mesma e aos outros, permitindo que a paz interna se estabeleça. Em muitos casos, a morte não é vista como uma tragédia, mas como um momento de revelação, de despertar para a verdade sobre si mesmo e sobre o que realmente importa. Ele dizia que muitos espíritos que partiram sem compreender completamente a sua jornada terrena encontram o esclarecimento do outro lado em um estado de reflexão profunda sobre suas vidas. O processo de libertação espiritual de Jung acreditava que ao longo da vida todos nós carregamos pesos emocionais, traumas e crenças limitantes que nos impedem de alcançar a nossa totalidade. Esses fardos são como correntes que prendem nossa alma a um estado de sofrimento, tanto durante a vida quanto após a morte. Quando falamos sobre a morte, muitos imaginam que esse sofrimento desaparece de forma imediata, mas para Jung, esse processo é mais profundo. Ele sugeria que a verdadeira liberdade só ocorre quando conseguimos romper essas correntes, liberar os aspectos não resolvidos e permitir que nossa alma se expanda e se conecte com o universo de uma forma mais pura. O momento da morte, portanto, pode ser visto como uma oportunidade de libertação, onde a alma deixa para trás os fardos da vida material e começa uma nova fase de autodescoberta. A libertação espiritual, no entanto, não é algo que acontece automaticamente. Para Jung, o ser humano deve estar disposto a olhar para dentro, enfrentar as sombras do seu passado e permitir que a luz da compreensão ilumine as partes mais obscuras de sua psique. Isso pode ser um processo doloroso, mas é também essencial para a evolução espiritual. Ele acreditava que as experiências de sofrimento na vida, seja emocional, física ou psicológica, são oportunidades de cura e transformação, e que a morte não é o fim desse processo, mas sim uma continuação da jornada de autoconhecimento.
Quando a alma chega a esse ponto de entendimento, ela está pronta para se libertar das limitações que impôs a si mesma. E, ao fazer isso, se conecta mais profundamente com o que é eterno. A jornada da alma no pós-morte. Após a morte, Jung sugeria que a alma não se dissolvia ou desaparecia, mas sim que entrava em uma nova fase de existência. Para ele, esse processo não era linear, mas sim uma jornada de transformação. A alma começa a revisão de sua vida, onde observa suas ações, escolhas e lições aprendidas, ou não. Essa revisão não é feita sob a ótica de julgamento, mas sim de reflexão e aprendizado. Jung acreditava que no plano espiritual, a alma tinha a oportunidade de entender a si mesma e os motivos que a levaram a tomar as decisões que tomou durante a vida. A alma, então, passa por um processo de integração dessas experiências. Aquele que falhou em perdoar, ou a quem faltou compaixão durante a vida, enfrenta essas questões no pós-morte, onde tem a chance de reavaliar suas atitudes e se reconciliar com as energias negativas que acumulou. Esse processo é fundamental, pois Jung via o ser humano como um complexo de aspectos tanto conscientes quanto inconscientes, e a morte não representaria uma extinção do inconsciente, mas uma transição. A alma não é simplesmente um conjunto de memórias, mas um espaço dinâmico onde todas as experiências ficam gravadas, influenciando nosso futuro, até mesmo nossas próximas vidas. É importante destacar que, segundo Jung, esse processo de pós-morte pode ocorrer de maneiras diferentes, dependendo do estado de consciência da alma. Em alguns casos, a alma pode precisar de um tempo mais longo para realizar essa integração, especialmente se a pessoa não foi capaz de resolver pendências emocionais ou espirituais durante a vida. Porém, Jung acreditava que a própria alma possui a capacidade de autodiagnosticar essas questões e, assim, encontrar as respostas necessárias para sua evolução. O impacto das experiências de vida. Durante nossas vidas, passamos por diversas experiências que moldam quem somos. Elas não apenas nos ensinam lições sobre o mundo material, mas também nos oferecem oportunidades profundas de crescimento espiritual. Para Jung, as situações difíceis, como perdas, traumas e sofrimentos, são, na verdade, algumas das mais ricas fontes de aprendizado. Ele via as dificuldades da vida como um reflexo das questões que nossa alma precisa resolver. Mesmo as experiências que parecem ser puramente negativas, como a dor da morte de um ente querido ou uma doença incurável, são abordagens que nos convidam a crescer, a evoluir e a compreender melhor nossa verdadeira essência.